Senhores, boa tarde. Meu nome é Wesley. Eu venho com o próximo vídeo da etapa de implantação de PCM, tá? Normalmente, você primeiro hierarquiza seus equipamentos e aí vem a questão de fazer o mapeamento dos seus ativos até o sétimo nível, né? Para em seguida você fazer a criticidade dos seus equipamentos, né? Depois você partir para processos de mapeamento propriamente dito de informações. Por quê? As duas primeiras etapas nada mais é do que um levantamento de informações de especificação da tua planta. Então, quando tu hierarquiza os teus equipamentos, ali tu vai ter as quantidades e o tipo de cada equipamento catalogado. E quando tu faz a criticidade do equipamento, você pega e vai ter a criticidade dos seus equipamentos, o nível de importância dele dentro do teu processo industrial. Então, essas duas primeiras etapas, elas estão diretamente atreladas à identificação e, em seguida, à questão de mapeamento de criticidade. E elas são as bases fundamentais para a gente partir para as etapas de mapeamento de informação. Por quê? Eu já sei o que eu tenho, já sei o nível de importância do que eu tenho, agora eu vou preparar uma base de dados de informação para o meu projeto de PCM. Por quê? Porque quando eu for fazer o FIMEA na outra etapa, eu vou precisar de dados do equipamento. Então, eu diria que essa etapa é uma etapa de preparação para as próximas etapas. Você também pode ser importante você ter documento de informação das máquinas e equipamentos para nos seus planos de manutenção, quando a ordem for impressa, ela ir junto com a ficha técnica, né, para o seu mantenedor ter uma base de informações lá em campo. E eu vou mostrar também que a ficha técnica ela não é só isso. Na maioria das empresas, a ficha técnica, infelizmente, ela é um papel. Porém, ela tem um papel extremamente estratégico na função do PCM do dia a dia. Tá? Então, a gente, convencionalmente, você faz a ficha técnica após a etapa de criticidade, onde normalmente você prioriza primeiramente os equipamentos criticidade A. Então, você tem lá um equipamento que tem o seu nível de criticidade A definido. Eu gosto de fazer para todos os equipamentos, tá? Agora, para quem está querendo ter alguma priorização porque tem um número de ativos muito elevado, prioriza os que são criticidade A. E aí, quando você vai nessas empresas, normalmente você tem vários tipos de ficha, né? Você tem uma das fichas que existe é a ficha de engenharia, onde você tem os dados de projeto, né, da tua máquina ou do teu equipamento. Então, no caso de uma máquina, por exemplo, você vai ter os dados de aterramento, peso, data de instalação, o circuito elétrico ao qual ela pertence, é mais para situar ela a nível de projeto. E aí você tem a famosa ficha técnica de processo, né, que é uma ficha que está mais ligada à questão de papel da máquina no nível de produção, configuração. Então, eu preciso produzir uma determinada receita em máquina. Então, quais são os parâmetros que eu tenho que ter dentro da minha máquina para poder ela rodar essa receita com maior nível de custo-benefício, né? Nível de energia e de produtividade. Então, você tem essa ficha técnica de processo, mas aqui eu vou falar especificamente de um tipo de ficha que ele é específico para a área de PCM, que é uma ficha técnica de manutenção. Então, você tem aqui um exemplo bem parecido de uma ficha técnica de engenharia do equipamento. Você tem dados aqui, isso aqui é um exemplo da BMW. Você tem dados de projeto, tem dados bem preliminares, assim, dados técnicos. Ó. E aí você tem uma ficha técnica de produção, onde você vê visivelmente que está mais atrelado à questão do processo produtivo em si. Tá? Isso aqui são exemplos de internet que eu peguei. E aqui você tem a ficha técnica de uma máquina, de um equipamento, no caso. Tá? Aqui não está bem legível, porque é uma imagem de internet bem ruim, mas é uma espécie de bomba, né? E aí você tem o modelo, tem potência, vazão, tensão, né? E aqui embaixo ó, você tem os seus spare parts, da descrição aqui, a descrição do material do spare parts desse equipamento, a quantidade, a unidade, aqui é o código do material, no caso é um código de almoxarifado. Então, qual é a importância de eu ter um modelo de ficha técnica? Eu não vou falar para vocês um modelo padrão, mas o modelo padrão ele vai ter dados de fabricante, modelo, vai ter potência, corrente elétrica, vai ter, se você tiver, né, o desenho do supervisório, tá, que é importante para poder você identificar o supervisório. Você vai ter dados de rotação,
e dados de manutenção, né? Data da última manutenção, da última revisão, você vai ter os spare parts principalmente na sua ficha técnica de equipamento, tá? E você vai ter dados de almoxarifado, enfim, é toda a informação necessária a nível de manutenção para você operar o seu equipamento. E aí a maioria das empresas fazem a ficha técnica para deixar ela mais a nível de auditoria, né? Vira tipo um papel dentro da empresa. Porém, eu diria para vocês que é uma visão errada. Por quê? Se eu tenho todos esses dados aqui de potência, né? Isso aqui, primeiro, já é um padrão de operação do teu equipamento. Então, você normalmente coloca ranges aqui, ó, tipo, 40 CV essa bomba. Ela opera a 380 volts e a corrente dela é, por exemplo, 700 amperes. Então, qual é uma corrente normal, natural de cada fase do motor elétrico? A ficha técnica é para ter esses dados, né? Tem que ter ranges, né, de máximo e mínimo de cada variável, que seja variável no caso, por exemplo, corrente e tensão, né? A vazão, ela também é uma unidade de controle. Então, se você tem aqui uma vazão, por exemplo, aqui está falando que é 40 metros cúbicos hora. Então, você tem que ter ali um dado de vazão máximo e mínimo, porque se você está operando com a mesma tensão e a mesma corrente, em teoria, a sua vazão ela não é para variar muito. Então, a ficha técnica de manutenção, ela acaba dando um padrão de informação para o inspetor, por exemplo, de rota, que vai fazer uma inspeção no equipamento, poder comparar os parâmetros que estão lá na máquina com o que, de fato, ele deveria estar operando. Então, ela acaba tendo esse nível de importância no primeiro momento, nas rotas de inspeção. O segundo nível de importância de uma ficha técnica está atrelada à questão do projeto da máquina. Então, por exemplo, eu já peguei casos em que um rolamento, por exemplo, era com folga, e aí, devido ao processo de manutenção da empresa não ser muito eficaz, eles tinham lá um rolamento sem folga no estoque, a máquina quebrou e eles trocaram. E essa máquina vinha quebrando muito e sempre se trocava pelo rolamento sem folga, porque ele era o que estava na máquina, né? Ninguém conhecia os dados de projeto da máquina. E aí a ficha técnica ela é montada em cima do manual da máquina, nunca é sobre o real, é sobre o manual, o projeto original da máquina. Isso é importante estar falando para vocês. Então, quando eu peguei o projeto, eu vi que o rolamento lá ele era com folga e estava sendo usado um sem folga. Então, de imediato, eu já toquei e resolvi um problema de manutenção na máquina. Então, eu diria que uma das maior importância de uma ficha técnica é preservar os dados de engenharia do equipamento que você está trabalhando. Então, por exemplo, eu fiz um retrofit, fiz mudanças no equipamento, vou trocar esse eixo por um eixo mais resistente. Todos esses dados você atualiza e põe na sua ficha técnica, lá em demais informações ou modificações, por exemplo. E aí você pega e cria um documento, né, formalizando que você tem essas mudanças. E aí toda vida que você vai fazer uma revisão na máquina, você tem essa informação, tá? Tinha todos os dados de eixo, as medidas de eixo, tinha os códigos disso, tinha toda a informação necessária para mim montar a manutenção do equipamento. Então, a terceira importância fundamental é para o PCM. O PCM ele não é um técnico de manutenção. E aí eu preciso programar a revisão, por exemplo, numa bomba, e aí eu não sei qual é o retentor da bomba, eu não sei qual é o rolamento. E aí a maioria dos PCMs no Brasil, eles pegam e faz com que se desmonte a máquina para depois ir ver qual é a peça que está lá dentro. Se você tem a ficha técnica baseada no manual do equipamento, você já prepara todo o material antes da desmontagem. Você programa uma preditiva na bomba para já mais ou menos saber o que você vai precisar trocar, para você simplesmente não comprar tudo. E aí você vai ter suas listas de peças que você provavelmente vai trocar, provavelmente as vedações, um rolamento ou outro, a tampa, por exemplo, do motor, a hélice. Isso tudo é possível de diagnosticar a troca através de preditivo ou sensitivo. E aí você já providencia o material antes de desmontar o equipamento. Então a manutenção ela é muito mais confiável, mais rápida, e como a compra do material é planejada, ela é muito mais barata. Então a ficha técnica ela tem esse nível de importância de estratégia de manutenção, do fluxo de manutenção do equipamento. Tá? Então, de longe, a ficha técnica ela não é um papel. Infelizmente, sim. Para a maioria das empresas é um papel que ela cola lá na máquina, porque tem uma auditoria ISO 9001 que fala que a gente tem que ter as informações dos equipamentos. E aí, ou está num equipamento lá colado, plastificado, ou está dentro de uma pasta, dentro do armário, lá na sala de PCM. Porém, a ficha técnica, quando devidamente usada, corretamente atualizada, porque isso aqui é um documento que tem que obedecer o ciclo PDCA. Você tem que estar sempre atualizando esse equipamento, sempre atualizando a ficha técnica dele,
Você tem que colocar isso nas reuniões periódicas. Sempre que você for fazer, por exemplo, uma análise de falha de algum equipamento, é importante você levar a ficha técnica dele. Ele é um dado de informação que você vai ter lá na hora da sua análise de falha, na sua reunião de PCM, na sua reunião de utilização. E quando você perceber que existe qualquer oportunidade de melhoria na sua ficha técnica, é o momento de você realizar o processo de alteração da sua ficha técnica. Então é interessante também que no seu padrão que você criar, eu não vou trazer um padrão para vocês aqui, porque tem vários na internet, tá, pessoal? E também porque depende de empresa, a maioria das empresas tem padrão para isso. Mas você tem que ter aqui, por exemplo, um código de revisão, não é? E aqui embaixo você tem que ter um histórico de modificações. Né? Então, por exemplo, eu atualizei o projeto da máquina, você vai lá e bota uma revisão, por exemplo, tá 1, bota 2, e lá no histórico de modificações você coloca, eu alterei campo tal para inserir informação X. Tá? Um outro fator importante de ficha técnica é com relação à distribuição. Você precisa ter isso disponibilizado no equipamento, que é para os seus inspetores de rota eles terem acesso, né, ao equipamento propriamente dito, a informação lá em campo. Você precisa ter isso impresso, eu gosto muito de books, tá? Para deixar nas salas de reunião, tá na mesa do PCM para poder, quando ele for programar as manutenções, ele ter a informação lá na palma da mão dele. E a ficha técnica é interessante que você produza ela em um formato que seja imprimível. Por quê? Para você gerar os PDFs e colocar no seu sistema de manutenção. Então, por exemplo, tem vários softwares, o ManuSys, o SAP, que você consegue gerar o PDF e acopla ao SAP. E quando você imprime a ordem ou um plano daquela máquina específica ou do equipamento, a sua ficha técnica vai junto. Então, tem esse nível de importância, tá bom? Então, de novo, ficha técnica, informação em campo para os inspetores de rota, para os mecânicos ou técnicos de preventiva, para os lubrificadores, a ficha técnica é para ter os dados de lubrificação do equipamento. Você tem o nível de importância das suas reuniões de análise de falha, você tem a informação em mão. Ela é etapa obrigatória para você partir com um nível de qualidade maior para as etapas de FIMEA e confecção dos seus planos de manutenção. Ela é uma etapa interessante para adaptar a empresa a processos de auditoria e ela é extremamente importante para preservar os dados de engenharia do seu equipamento, que é para evitar modificações devido a corretivos mal planejados, tá bom? Então, agora a gente falou de hierarquização, criticidade, estou falando agora de ficha técnica e a próxima etapa eu já vou entrar com o processo de FIMEA, tá, pessoal? Então é isso, tá? Qualquer dúvida pode perguntar no vídeo aí. E, de novo, eu não vou mostrar um padrão de ficha técnica, porque cada empresa tem um, e se você pesquisar no Google vai aparecer dezenas delas, tá bom? Abraço.